Olá, muito boa noite. O Metrópole está começando agora. Hoje, dia 7 de janeiro, é celebrado o Dia do Leitor. Romances, biografias, ensaios e poesias são também ferramentas que nos ajudam a compreender e significar o cotidiano. Hoje, então, a gente conversa com a educadora Bel Santos Maia, aqui no estúdio, sobre as expectativas e apostas dela para a literatura em 2026. Não é só isso, tem mais! A exposição Cazuza Exagerado, maior mostra feita sobre o artista até hoje, é boa pedida para os fãs do cantor. Você vai conhecer o Mistura Criativa, uma iniciativa que reúne experiências culturais com moda, arte e gastronomia. Tudo que eu conto neste livro, sobre outros livros. Histórias que todo mundo se identifica. A escritora Rosa Monteiro conversa com a gente em uma entrevista exclusiva. Siempre he pensado que la narrativa es el arte primordial de los humanos. Para ser, tenemos que narrarnos. Empiezas La Loca de la Casa con frases como todos los humanos somos novelistas, no se puede hablar de literatura sin hablar de vida y la pasión del amor y el oficio de literatura tienen mucho en común, que es más fácil enamorarse o escribir una novela y por qué. Las diversas parejas que he tenido y las obras que he publicado son los mojones que marcan mi memoria, convirtiendo el informe barullo del tiempo en algo organizado. Depende del tipo de persona que eres, ¿no? Yo he sido siempre una persona muy apasionada. Ahora me estoy quitando, estoy intentando ser más racional. Pero a los apasionados como yo de libros se enamoran así. Lo que pasa es que eso suele llevar a la catástrofe. En realidad esos amores eternos duran como 6 meses, ¿no? Sí. Y una novela por lo menos te lleva 3 años. O sea que es bastante más difícil la novela. Cualquier narrador profesional sabe que se escribe, sobre todo, dentro de la cabeza. Hay algunos escritores que no saben empezar los libros y lo notas. Empiezan fatal, luego se arreglan. Luego hay otros escritores que no saben terminarlos, que es bastante catastrófico. Y ahí también se nota cuando lo lees, ¿no? Y luego hay otros escritores que se hunden en la mitad. Y yo soy de los que me hundo en la mitad. Yo sé empezar los libros, sé terminarlos, pero normalmente en la mitad de esa travesía paso 2 o 3 meses horribles. Tudo que eu conto neste livro, sobre outros livros ou outras pessoas, é verdade. Quer dizer, responde a uma verdade oficial, documentalmente verificável. Aunque practica y ve cualidades en la autoficción, también he criticado el género por indicar una falta o colapso de la capacidade poética. Efectivamente. Mas temo que eu não possa assegurar o mesmo sobre aquilo que toca a minha própria vida. Es normal que aparezca la autoficción porque vivimos en un mundo muy híbrido, muy confuso, en donde la realidad es muy poco fiable, verdaderamente, es borrosa. Los límites entre la realidad y lo ficticio está muy borrado, entonces la autoficción navega ahí en ese lugar. A mí me gusta, es un recurso expresivo y lo uso de vez en cuando, pero lo preocupante es hacer eso solo y consagrar eso como la literatura de la época, que en efecto a mí me parece que eso indica una pobreza de imaginación y de creación. Porque nossa mente incontrolável também nos faz passar alguns apertos. Creo que a estas alturas del siglo XXI es absurdo encerrarse en un género literario, ¿no? Nuestras madres y padres literarios rompieron las paredes de las convenciones para hacernos más libres para escribir. Si tú querías hacer un gran novelón del siglo XIX escrito en primera persona, antes tenías que poner: he encontrado este manuscrito en el baúl de mi abuelo, porque los lectores eran incapaces de entender una primera persona si no se las explicaban, ¿no? Decía, este señor que está hablando, ¿quién es?, ¿no? Entonces, ahora somos muchísimo más libres para escribir. Nos vamos a encerrar en las normas estrechísimas de un género. Lo que haces es utilizar las herramientas del género, ¿no? Era una mañana tibia y luminosa. Los islotes brillaban de verdor en el horizonte. Por supuesto que cuando tienes una idea del huevecillo, tienes que encontrar la manera propia de decir ese huevecillo. Sin ningún aviso, sucedió. Un estampido aterrador agitó el mar a nuestro lado. Era un chorro de agua, el chorro de una ballena. Y además el esfuerzo de cada escritor es la búsqueda de una voz
personal. Tú aspiras a contar el mundo de una manera que no se haya contado antes, aunque sea de una manera pequeñita, ¿no? Pero esa es la gran aspiración. Y el ruido, ese sonido increíble, ese bramido primordial, una respiración oceánica, el aliento del mundo. ¿A qué atribuye esta fascinación que sientes por ustedes los lectores brasileños? Primero, yo creo que sois un pueblo especialmente cálido, extrovertido, que sabéis demostrar vuestras emociones, lo cual yo creo que es un valor maravilloso, ¿no? para una persona. Yo soy también muy extrovertida, soy muy tocona también. Creo posiblemente hay una especie de reconocimiento, ¿no? El reconocimiento del mismo tipo de locos, vamos, o sea, del mismo tipo de personas mirando el mundo, ¿no? A lo mejor hay algo ahí, una intimidad, una sintonía. Me siento tremendamente agradecida a cada una de las personas que viene a decirme que ha leído mi libro. Me siento verdaderamente muy en deuda con toda la gente. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz. Obrigada. Y lo has trabajado de maravilla. Ah, muito obrigada. De verdad, aplausos. Aplausos, muito obrigada. Los momentos de gracia de la creación del libro, te sientes tan impregnado por la vida de esas criaturas imaginarias que para ti no existe el tiempo. También eres eterno mientras inventas historias. Rosa Monteiro, é demais. O perigo de estar lúcida, eu recomendo muito. Fala sobre criatividade e loucura. A gente vai seguir com a literatura e as nossas previsões sobre o que vem por aí. Eu recebo aqui no estúdio Bel Santos Maier. Bel, muito obrigada por ter vindo falar conosco, nos encontrar e fazer até uma lista de destaques. Tudo bem com você, querida? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com você, Renata, falando de livros e de literatura. Eu acho que até aí antes da gente entrar nos livros, eu queria que você contasse pra gente um pouco o que é o IBEAC, que agora você coordena, não é isso? Eu coordeno o IBEAC há quase 30 anos. Agora você coordena, não, você já coordena faz tempo. Há bastante tempo. O IBEAC é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, é uma organização social que tem se dedicado ao desenvolvimento dos territórios a partir das pessoas. E há 18 anos nós escolhemos nos conectar a um território, Parelheiros, e ali a gente tem colocado o desenvolvimento territorial a partir da literatura e dos livros. Por que isso, né? Livros, gentes, história, tudo isso cria um pouco da vida da gente, ajuda ela a ser melhor. Eu vou começar com a sua dica de leitora. O que você leu em 2025 que mais te tocou? Olha, eu sou uma pessoa que acompanha muitos prêmios literários. A gente sabe que os prêmios sempre trazem algumas polêmicas, mas há algo muito especial, que são os prêmios que trazem o reconhecimento para autores estreantes. E o ano passado, Silvana Tavano, que é uma autora muito conhecida já no mundo da literatura para as infâncias, premiada, estreou na ficção para adultos. E ela estreou com um livro maravilhoso chamado O Último Sábado de Abril, Amanheceu Quieto. Foi finalista de vários prêmios. E o ano passado ela ganhou o Prêmio Oceanos, que estava sendo concorrido por Mia Couto, José Eduardo Agualusa, com o livro Ressuscitar Mamutes. Esse foi um livro muito importante para a minha leitura, um livro que conecta memória, ficção científica, vida e ficção memorial. O título já é maravilhoso, me deixou muito curiosa. Então imagina, né, a gente pensar na memória como uma possibilidade de ressurreição, né? De ressurreição da gente mesmo, né? Essa perpetuação, na verdade, de todos nós através das histórias, né? Tão bonito mesmo isso. Você promoveu, já mandou para a gente uma lista de destaques e teve uma coisa que me chamou muito a atenção e que se conecta com isso nessa categoria de difusão de histórias e memórias, que é a ligação do carnaval com a literatura, algo que eu nunca tinha imaginado. Por que isso é um destaque? O que isso tem a ver com 2026, Bel? Olha, eu acredito, Renata, que a gente tem que encontrar todas as formas possíveis de fazer a literatura chegar às pessoas. Então, a gente tem que valorizar o livro, sim, tem que valorizar a oralidade também e as formas que essa literatura pode chegar num país que ainda convive com o não letramento, com o analfabetismo. E quando a gente pensa no carnaval, o ano passado a Portela homenageou a nossa imortal
Ana Maria Gonçalves. Um Defeito de Cor foi um desfile belíssimo, né? Enfim, uma coisa que realmente provocou uma emoção na avenida, né? É, uma emoção e a maior venda, a venda total dos livros. Teve isso, no dia seguinte do desfile teve uma venda incrível de Um Defeito de Cor. E não foi um milagre, né? Então teve também uma série de promoção de atividades pela própria escola, né? De círculos de leituras, de conversas. E esse ano, o que que a gente tem? A Unidos da Tijuca está homenageando Carolina Maria de Jesus. Então, é uma chance de conhecer o seu livro mais conhecido, né? Que é O Quarto de Despejo, mas é também uma chance de conhecer essa autora, multiartista, conhecer as outras obras dela, Onde Estás Felicidade, Diário de Bitita. E a gente tem a Império Serrano homenageando Conceição Evaristo. Então, é muito lindo você pensar, né, que a literatura pode estar no chão, né, da escola de samba, sendo sambado, sendo cantado. E que é um outro jeito, né, também da história se espalhar, desses livros serem conhecidos. E é interessante você falar isso, a gente até falou desse fenômeno de vendas, num ano em que a gente acabou, né, 2025 terminou com uma estatística dizendo que, enfim, pela primeira vez temos mais não leitores do que leitores. Isso, ao mesmo tempo, a gente tem feiras literárias pululando pelo país, e eu sei que você gosta de olhar esse copo mais cheio. Então, essas feiras literárias, o que elas significam para os leitores e para os não leitores? É chance de quem não lê começar a ler também? Também, né? E tem uma coisa muito importante, a gente falar da Retratos da Leitura no Brasil, é uma pesquisa repetida já pela 6ª edição, né? Isso é muito importante e ela considera como leitor quem leu um livro inteiro ou parcial. E ainda assim, a gente está meio mal na fotografia, isso é muito triste. E aí, se a gente anda, né, nas festas literárias, né, quem vai para as grandes bienais, a Flip, você fala, gente, eu vivo no país do leitor, né? Sim. Eu sou uma que vive no Brasil que lê, porque eu vivo no Brasil das bibliotecas comunitárias, onde as pessoas estão lendo. E as festas literárias, elas trazem algo tão especial, porque é uma festa, né? E festa cabe todo mundo. A gente até viu agora umas imagens da Perifacom, aqui cabe todo mundo, cabe gente fantasiado, cabe autor consagrado, né? Tudo. Então, é um espaço que é para as pessoas das várias idades, é um espaço para as crianças, é um espaço para a gente desescolarizar a literatura, porque ali é festa. Então, você pode estar com as crianças naquele espaço, você pode sentar ali e folhear um livro juntos, pode participar dos encontros com os autores. E aí a gente pode tanto valorizar esses grandes eventos, mas olhar também qual é o evento miúdo ali perto da sua casa. O Publish News falou que o ano passado nós tivemos mais de 300 eventos desse tipo. Uau! E eu diria que ainda é subanalisado. Então, a gente precisa visitar, olha na sua cidade, quem está ouvindo esse programa, hoje à noite ou depois, procura na sua cidade, onde é que tem essa festa literária e vai ali ler, né? Eu até mandei para você falando do maior museu do mundo, que é um livro do Caio Zero, um livro para as infâncias. E aí, é um livro maravilhoso, né? Ele é ilustrador e autor do texto, esse jovem carioca, e ele mostra qual é o maior museu do mundo, né? Está em volta da gente, né? São as nossas fotografias, é o nosso vizinho, é o nosso território. Seguindo nessa ideia de difusão da literatura, muita gente ouviu livros ano passado, ouviu podcasts que viraram livros. Você já entrou digamos, nesse caminho do audiolivro? Olha, eu tenho 58 anos e eu sou da turma do rádio. Eu amo podcast. Eu sou aquela que já ouvia a rádio com a avó que estava lá rezando às 6 da tarde com um copo de água em cima do rádio. Mas também sempre gostei de ver os programas jornalísticos. É um meio de informação. Também eu passo muitas horas dentro do carro e rádio é uma coisa ótima. E o podcast, ele trouxe uma coisa muito interessante para a gente, né? Foi mais uma forma de popularizar a literatura, seja pelos encontros com os autores, mesmo também eventos, né? A gente tem rádios como rádio, aí eu chamando de rádio. Eu chamo de rádio, não. Podcasts como o Mano a Mano, né? Que acabou de virar livro, né? Sim. Então, Mano Brown transforma em livro
uma sequência de entrevistas que ele já fazia. E aí o livro te oferece um outro jeito de se concentrar naquilo que você ouviu. O programa, o podcast 451, também é um outro que ele fala assim, para pessoas, né, que amam livros, né, a tal ponto, né, que não aguentam só ler, precisam escutá-los também, né? Então, tudo isso é muito bonito, a gente pensar que a literatura, os livros, eles podem ocupar todos os espaços. Esse ano, os grandes debates internacionais sobre literatura, sobre bibliotecas, incorporaram, né, a CERLAUC, que é o braço da Unesco, que discute as bibliotecas e a literatura, incorporaram a oralidade. Porque fala, a gente não dá conta só do que está escrito. A gente tem que olhar também para a literatura oral. E a gente tem uma brasileira, né, a professora Leda Maria Martins, que chama ainda da oralitura. Essa literatura, né, lindo, né, o conceito dela de oralitura, essa literatura que vai sendo contada e cantada também. Você colocou um pouco disso e ela vai se espalhando mesmo, né? A gente tem as revistas literárias, é que você falou da 451, eu lembrei da revista da 451 e sei que a Mário de Andrade também vai ter uma revista que você está conectada, é isso, Pois Bel? é, né? Então, para falar a 451, né? Acho que é legal também a gente falar do jornal Rascunho, né? Sim, dessas publicações mesmo, né? Publicações, né? Que estão aí há mais Dedicadas à de 2 literatura. décadas falando sobre literatura. E aí eu quero até falar de um livro que também foi muito importante para mim o ano passado, que foi o livro da Cidinha da Silva. Cachorro Grande, né? Só bato em cachorro grande do meu tamanho ou maior. 81 lições do método Sueli Carneiro. Eu fiquei muito curiosa só a partir do título já, além de ser ela, né? Cidinha da Silva é minha coetânea, né? Então a gente aprendeu muito com Sueli Carneiro e tão premiada autora, uma pessoa que ajudou a gente a repensar e entender o Brasil. E Cidinha organiza esse método que é dizendo muito de Sueli Carneiro e dela também, Claro, né? claro. Claro, porque aí quando você organiza isso num método, você está falando também como é que você aprendeu sobre aquilo. Perfeito. E eu estou como curadora esse ano, a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, está fazendo, né, aí 100 anos, né? E eu estou como curadora da revista, a Biblioteca Revista da Mário de Andrade, e eu escolhi falar sobre a biblioteca no século XXI. Tem espaço, lugar. então, para a biblioteca no século XXI? Eu acredito que sim. E eu estou fazendo essa reflexão na curadoria, eu estou ainda chamando os autores, né, que vão compor essa revista, chamando já para esse desafio, que é a gente fazer uma escrita que chegue para mais pessoas. Não é uma revista de textos acadêmicos, é uma revista de textos para a gente refletir sobre a biblioteca. E eu trouxe uma organização bastante afetuosa, chamando de Colo, Casa e Quilombo. A biblioteca como casa, como colo. O colo é um espaço que nos alimenta, onde a gente troca sensações, onde a gente aprende a poder caminhar sozinho. A casa é onde a gente vive com as pessoas com as quais a gente conta, com a família sanguínea ou a família que você foi construindo. E o quilombo é onde a gente constrói a sociedade que a gente quer viver. Eu acredito que uma biblioteca no século XXI ela pode ser tudo isso. Quantas pessoas apostaram no fim dos livros, das bibliotecas e das livrarias? E a gente segue aqui insistindo, lendo, frequentando e ocupando esses espaços. Bel, a gente tinha tanta coisa para falar e passou tão rápido o nosso tempo. É assim. É sempre um prazer, uma alegria falar com você. Muito obrigada por ter vindo. Que seja um bom ano para nós, para você e para a literatura brasileira também, né? Que seja, que a gente leia muito. E eu vou deixar aqui para finalizar um desafio que eu coloco para todos os jovens que eu encontro. Você consegue transformar uma pessoa que não é leitora em leitora? Só uma. Não precisa ser 10, não precisa ser 100. A gente vai virar um país de leitores e leitoras. Traz um para o nosso barco, que esse barco aumenta de tamanho, né? Exatamente. Muito obrigada, Renata. A gente que agradece muito a honra. Obrigada de novo, Bel. Agora a gente vai sair da literatura para a música. A maior exposição já realizada sobre a vida e a obra de Cazuza chega a São Paulo. Cazuza Exagerado celebra os 40 anos do álbum Exagerado, lançado em 85, com uma imersão sensorial e histórica na trajetória do artista. Mais de 700 itens originais, cenários recriados, música e poesia.
Cazuza exagerado. Viva, sinta e cante junto. É isso que essa exposição traz, vivenciar Cazuza exageradamente no ano em que Exagerado completa 40 anos. Ela toca quem viveu o Cazuza, o amigo, quem foi impactado pelo Cazuza, e ela toca quem de alguma maneira se sente um peixe fora d'água, alguém que não cabe no padrão. Então o Cazuza, ele libertou e ele ainda liberta. O Cazuza que agoniza em praça pública. É o Cazuza que vira a figura do que se chamava na época de aidético, né? Então ele recebe todo o preconceito. Então ele vai do cara que vira namoradinho do rock and roll, todo mundo admira, ele é o cara e de repente não quero mais saber dele. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. A gente pensou como fã, a gente pensou assim que lugares a gente acha que teriam caldo, né? Então, que ambientes a gente tem alguma coisa para contar. Então, a infância, dizer de onde ele veio, o que ele fez, o teatro, as fotografias, que ele queria ser fotógrafo por um tempo. Aí depois o encontro com o Barão, o envolvimento dele real com o Circo Voador, dava uma outra sala, junto com o Rock in Rio, com a banda sendo formada, né? Aí depois você tem a obra do Cazuza autoral, sem o Barão mais. Então, isso dava uma grande sala também. E depois ele foi muitas vezes no Chacrinha e a gente queria uma grande alegria e o Chacrinha era um lugar de alegria, né? Deixa na minha conta um conhaque, o carrão, pega ladrão, pega ladrão. Deu uma saudade, uma emoção de perceber que o Cazuza é muito maior. A gente conhece as músicas, elas voltam na nossa cabeça todo o tempo, mas ele é um símbolo muito maior. Então a exposição deixa clara, pelas ambientações, pela poesia, pelas pessoas, pela entourage em volta dele, que Cazuza era de fato alguém muito maior. Cazuza, para mim, é a tradução da diversidade, que é algo que a gente demorou tanto para conquistar, né? Conquistar essa possibilidade de tornar a diversidade algo tão efervescente, fundamental. Então, acho que ele é a tradução da diversidade, não só para a música, né? Para a cultura em geral. Cazuza é único. Você nunca ouviu falar em maldição, nunca viu um milagre. Como ele é um poeta, a gente queria fazer uma sala que fosse pura poesia, que não tivesse nenhuma relação real. Então essa sala, Cazuza por toda parte, ela tem um pouco isso, as imagens de vários fotógrafos importantes que a gente pegou para trazer para cá os momentos do Cazuza. E aí, em alguns lugares, ele começa a ganhar vida com trechos das músicas que ficam na nossa cabeça. A gente vai no Último Camarim, que a gente quis fazer uma homenagem ao Ney Matogrosso, porque o primeiro sucesso do Barão é creditado ao Ney, porque o Ney pega a música de trabalho do disco deles e faz um clipe. E aí essa música começa a entrar nas rádios, depois as rádios dizem, mas essa música é de tal banda. Pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. O mundo acordar e a gente dormir, pra o dia nascer feliz. É a arte, justamente, que pode dar o melhor retrato do que é um país, entende? Que pode juntar as ideias, as cabeças e falar assim, olha, aponta para essa direção. A gente não sabe, talvez, onde vai chegar, mas talvez a luz seja por aqui. É essa classe artística que mente de orgulho, que certamente fazia Cazuza se sentir tão protegido, tão querido, tão amado. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. A música segue embalando aqui no Metrópolis e é como Dancem líder no ranking. Segundo um levantamento exclusivo feito pela ProMusic, entidade que representa as principais gravadoras do país, o pagode liderou a lista das 50 músicas mais ouvidas em streaming em 2025. A faixa P do Pecado ao vivo, do grupo Menos é Mais, foi a música mais ouvida do ano passado nas plataformas digitais, despancando o sertanejo do topo do ranking. O top 10 inclui ainda o hit Tubarões, da dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo, e Coração Partido ao vivo, de novo, do grupo Menos é Mais. Afinal de contas, tem verdades que só podem ser ditas num pagode, né? Bom, o Metrópolis volta já já. Como se eu fosse o culpado do que você faz com seu namorado. Como se
Olá, o Metrópolis está de volta e o MASP já começa 2026 ocupando o vão livre com várias atividades dedicadas ao lazer, que vão de oficinas a shows. A programação musical inclui como destaque um encontro dedicado à obra de Itamar Assunção e segue com apresentações de DJs às sextas-feiras. Também estão previstas aulas de yoga e jogos de brincadeiras tradicionais brasileiras, como dominó e pega-varetas. A programação completa está disponível no perfil do MASP no Instagram. São Paulo é uma cidade que se reinventa nas ruas, nos encontros e nas ideias. A Mistura Criativa é parte desse movimento, uma feira autoral que reúne moda, arte, gastronomia e projetos independentes, sempre valorizando o pequeno produtor. Nessa edição, o evento ocupou a Cinemateca Brasileira, que é um espaço histórico que virou palco para criações que misturam identidade, sustentabilidade e diversidade cultural. A Mistura Criativa é um projeto de incentivo a marcas autorais de pequenos produtores. O nosso objetivo é conectar o público com as marcas autorais. Então a gente faz essa ponte através de um grande evento, reunindo, claro, música, gastronomia, entre tantas outras atrações. A gente encontra uma diversidade de todos os segmentos, moda, arte, decoração, kids, pet. A gente fala que é para todos, então o nosso evento ele é amplo, já que tem todos os segmentos. A Cinemateca é um espaço muito especial, histórico, e pra gente é um prazer, afinal, eles abrirem esse espaço para fomentar a economia criativa, além de lindíssimo. É um lugar cheio de cultura, de boas energias, a gente ama. Essas feiras são muito boas para a gente se mostrar e mostrar o nosso trabalho. Como cliente, que eu estou sendo agora um cliente, né? É exatamente esse também, é incentivar o trabalho de pequenas marcas, né? São marcas feitas por pessoas reais, com uma consciência, é incentivar o pequeno produtor e o feito à mão autoral. Esses jogos, eles são temáticos de bioma, então a gente tem alguns quebra-cabeças, jogos da memória, dominós, e aí a ideia é essa, que a criança veja e ela consiga perceber ali, né, montando o bioma e vendo a paisagem, vendo os animais que estão naquele bioma, então isso traz um pouco de aprendizado. Muita gente não sabe que a gente tem o maior sítio arqueológico do mundo ali, de pinturas rupestres na Serra da Capivara, no Piauí, por exemplo, e as pessoas nem consideram esse destino quando elas vão pensar em viajar. Então a gente tem esse viés e esse olhar de trazer isso para as famílias, para também incentivar as famílias a sonharem em viajar para dentro do Brasil. Nasceu de uma necessidade, como duas mulheres pretas que somos, a gente, a certa altura, conseguiu enxergar que um caminho para a gente prosperar era fazer o que a gente ama, que é moda. Então, nasceu a Felipas, de origem periférica, a nossa moda é afrocontemporânea. Isso significa que ela não é uma moda étnica nichada. A gente traz o contexto da nossa ancestralidade para todas as pessoas. Então é uma moda que veste todo mundo. É uma moda urbana, do Brasil, do calor. Então a gente trabalha com tecidos de fibra natural, trazemos a nossa ancestralidade nas maxis estampas. E a nossa moda, ela é a gênero. Nossas camisas são oversizer, então elas são camisas mais soltinhas, que vestem todo mundo, e as modelagens dos kimonos também. Muitos homens compram porque é uma peça muito atemporal e que veste a todos. Tudo muito autêntico, assim. São peças que você vai trabalhar, você vai usar e ninguém mais vai ter, assim. Todas as peças, em geral, elas são únicas, assim. É muito legal porque tem um tamanho daquela estampa e aí só você vai ter, então acho que é o que eu mais gosto. É meu rolê preferido de São Paulo. Eu não sou daqui, eu sou de Valinhos, eu moro em São Paulo vai fazer uns 3 anos agora. E quando eu vim pra cá, eu sentia muita falta disso mais artesanal, de coisa mais do interior, mais feita à mão. E aí eu descobri essas feiras, então eu venho sempre, eu acompanho super, eu adoro. E esse foi o Metrópolis de hoje. Perdeu algum programa? Corre lá no nosso canal do YouTube e confere, tem muita coisa bacana. A gente está de volta amanhã às 11 da noite. Um beijo e até lá. Todo dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito.
E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja.